Fala, meus irmãos, tudo bem? Como é que vai? Tudo na paz? Obras mortas. Hoje nós vamos iniciar uma minissérie de vídeos falando dos 6 pontos do fundamento da fé cristã, baseada no capítulo 6 de Hebreus, tá bom? Então, diz assim o texto. Hebreus capítulo 6, verso 1 e 2. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas, de fé em Deus e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Amém. Até aqui. Aqui em Hebreus capítulo 6, verso 1 e 2, o escritor vai colocar diante de nós 6 pontos do fundamento da fé cristã. Todos os cristãos, para prosseguirem em direção à perfeição, em direção à maturidade, eles precisam conhecer e dominar esses 6 pontos do fundamento de sua fé. Entendendo que isso aqui vai nos acompanhar durante toda a nossa vida de fé, nós precisamos compreender bem esse assunto para poder também ensinar e edificar outras pessoas na fé, certo? Então, serão 6 vídeos que nós vamos falar desse assunto, porque são 6 pontos. E aí, cada vídeo nós vamos abordar um desses pontos, tá bom? Desde já eu te peço, se inscreve no canal para você nos acompanhar. Fora esses vídeos, toda semana nós publicamos aqui no canal o vídeo com a aula da Escola Bíblica Dominical. Então é muito importante que você se inscreva e esteja ligado para acompanhar todos os vídeos e ser edificado na palavra de Deus. Beleza? Então aqui são 6 pontos. Primeiro, arrependimento de obras mortas. Segundo, fé em Deus. Terceiro, doutrina de batismos. Quarto, imposição de mãos. Quinto, ressurreição dos mortos. E, por último, o juízo eterno ou juízo final. Inclusive, eu já gravei um vídeo aqui no canal falando sobre o juízo final. Vou deixar o link aqui na descrição para você assistir depois, tá bom? Fica aqui. Nesse vídeo nós vamos falar sobre arrependimento de obras mortas. O que seria isso? Arrependimento de obras mortas. Entenda uma coisa. Espiritualmente, todos aqueles que estão distantes de Deus, que ainda não entregaram a sua vida a Jesus, que estão mergulhados em seus delitos e pecados, espiritualmente, todas essas pessoas estão mortas. Automaticamente, todas as suas obras conduzem à morte, porque a gente não consegue tirar a vida daquilo que está morto. Então, espiritualmente, todos que estão longe de Deus estão mortos, e as suas obras são obras mortas. Entendeu? O que seria então obras mortas? Obras mortas são todas as obras que estão envolvidas com o pecado ou que promovem o pecado. Então, quando a pessoa entrega a sua vida a Cristo, quando a pessoa abandona a sua vida de pecado e entrega a sua vida a Jesus, ela passa a ser uma outra pessoa, uma nova pessoa. Ela não vai se desfazer de sua natureza carnal, não vai se desfazer disso, mas a Bíblia diz que ela agora é uma nova criatura de forma espiritual. Então, o primeiro passo para você caminhar para a perfeição, para a santidade, é você reconhecer as obras mortas que você praticava e se arrepender de
tudo isso que você fazia. É o primeiro passo. Por isso que é o primeiro ponto aqui do fundamento da fé. Arrependimento de obras mortas. E aqui eu quero fazer uma separação aqui, uma divisão para que você entenda. Arrependimento é diferente de remorso. Uma coisa é arrependimento, outra coisa é remorso. Vou dar um exemplo. Remorso é quando você faz algo errado, se sente mal por ter feito aquilo, mas aí depois você volta a praticar a mesma obra, a mesma coisa. Então isso mostra que você não se arrependeu. Por quê? Porque você volta a praticar aquele erro, aquele delito. Arrependimento. Arrependimento é diferente. Você cometeu um pecado, algo errado. Você fez algo que não devia. Você se arrepende, você pede perdão a Deus e aí você não volta mais a fazer ou a cometer aquele pecado, né? E se voltar a fazer, que seja por um acidente, não por uma prática diária, entendeu? Então, uma vez um irmão me perguntou assim, pastor, qual é o pecado que Deus não perdoa? Pecado que Deus não perdoa. E eu disse para ele, olha, o pecado que Deus não perdoa é aquele que a gente não se arrepende. Porque se a gente se arrepender, Deus perdoa. Então, se você de fato se arrepender, pedir perdão a Deus, não voltar a praticar aquilo, lutar contra aquilo, Deus certamente vai te perdoar. Então entenda, todas as obras que conduzem ao pecado, que conduzem à morte, que estão envolvidas em pecado, que promovem o pecado, todas essas são obras mortas. E o cristão que entrega a vida a Cristo, que decide ter uma outra perspectiva, que tem a sua mente iluminada e entende os caminhos de Deus, entende a palavra de Deus, tem o Espírito para o conduzir. Todos os cristãos abandonam as obras e as práticas de obras mortas. Não é tão difícil entender esse assunto. O difícil é você caminhar distante dessas coisas. Então, que a partir de agora, o Espírito de Deus possa iluminar a sua mente, possa fazer você compreender todos esses caminhos errados, esses caminhos tortuosos, esses caminhos que não glorificam a Deus, que não fazem parte da santidade de Deus. Todos esses caminhos conduzem às obras mortas, conduzem à morte, conduzem ao pecado. E o cristão, ele deve manter distância disso. Você foi chamado para ser um influenciador do bem, um influenciador que conduz ao céu, que conduz às boas obras, que conduz à prática da verdade. Então a Bíblia fala que os homens têm que ver as nossas boas obras e assim glorificar ao nosso Deus que está nos céus. O Senhor nos convida a caminhar em perfeição. E toda a santidade de Deus, toda a luz que o Senhor joga sobre nós, ela está aí para dissipar as trevas. Não podemos ter pacto com as obras da carne. Não podemos ter pacto com as obras mortas. Certo? Então, no próximo vídeo, vamos estar falando sobre fé em Deus. Esse foi arrependimento de obras mortas e o próximo vídeo será sobre fé em Deus, tá bom? Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor.